Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós, como vocês já sabem, estudamos as revistas da CPAD e neste trimestre nós estamos aqui falando sobre a igreja em Jerusalém. Hoje nós estamos na nossa quarta aula deste terceiro trimestre de 2025. E nós estamos falando sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, como é que nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como é que deve ser essa igreja, conforme nós vimos lá no princípio, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vamos dar prosseguimento a esta aula aqui, já trazendo para os irmãos o exemplo do que aconteceu, do que ocorreu lá no Pentecoste. Deus ali, meus amados, ele fez tremer aquele lugar onde os seus servos eles estavam reunidos em oração. E assim o Senhor renovou ali os apóstolos, renovou os seus discípulos em um sinal de presença, em um sinal de aceitação, durante ali o início da igreja, como nós já temos falado a todos os irmãos nessas aulas deste trimestre, não é verdade? O que nós precisamos ver, meus amados, é que foi o Espírito Santo quem os capacitou. E também é o Espírito Santo, é claro, aquele que nos capacita hoje. Ele nos traz e nos dá hoje força espiritual, como fez também naquela época. Ele nos traz e nos dá generosidade, nos dá coragem, ele nos dá essa determinação e nos dá também a sabedoria. Lógico que isto, nós buscando essa sabedoria, nós teremos, e ele nos dá, acrescenta e nos faz lembrar de tudo que nós devemos trazer e apresentar ao povo de Deus. Também nos traz e nos dá e nos permite, nos dá força, meus amados irmãos, para que nós possamos ter em nós e buscarmos cada vez mais a santidade, para que nós possamos testemunhar a salvação que há somente em Cristo Jesus, como nós já temos falado isso para os irmãos. Isso está em Atos 8, no versículo 13, no versículo 33 também nós vemos desta forma. E assim, meus amados, quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ela suporta todas as aflições que possam vir sobre elas. Ela ora com muito poder, com muita sabedoria, ela é ousada, né? Ela é ousada naquele seu testemunho, naquilo que ela apresenta, naquilo que ela fala. Por quê? Porque ela tem convicção, ela tem certeza, certo? E esta, meus amados irmãos, era isto, né? Isto era o que estava ocorrendo naquela situação, naquele primeiro século que a igreja cristã estaria vivendo. Uma igreja perseguida, como todos nós já estudamos e já sabemos, porém uma igreja que não recuou, né? Mesmo diante de todos esses percalços. Ao contrário, ela buscou ainda mais ali a presença de Deus, meus irmãos. Nós vimos isso lá em Atos 2, no versículo 4, já estudamos sobre isso. No dia do Pentecostes, meus amados, todos ali foram cheios do Espírito Santo. Nós vimos isso já na nossa aula passada. E também no capítulo 4 que nós estamos estudando, neste capítulo 4 aqui, no versículo 8, nós vemos que Pedro ali diante do Sinédrio, ele também foi cheio do Espírito Santo, ou seja, essa presença do Espírito Santo era contínua. Por quê? Porque a busca também era contínua, e assim nós devemos agir. No versículo 31, nós vemos que a igreja, meus irmãos, ela estava sendo perseguida de uma forma destruidora, inclusive, né? Mas tendo a igreja orado, aquele lugar onde eles estavam moveu-se, aquele lugar ali estremeceu, meus irmãos. É isso que nós precisamos deixar bem claro quando nós falamos às vezes da teofania de Deus, sabe? É desta forma. Todos ali naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam
a palavra de Deus com muita ousadia, mas com muita ousadia mesmo, igual ao dia do Pentecostes. Houve ali um novo dia do Pentecostes, vamos dizer desta forma. E assim as coisas foram acontecendo, né? Quando nós chegamos ali já no capítulo 6, no versículo 3, nós vemos que um dos requisitos para ser diácono da igreja era o que? Era ser cheio do Espírito Santo. E assim, quando nós vamos aí do versículo 3 para o versículo 6 do capítulo 6, nós percebemos ali Estevão, ele sendo eleito diácono da igreja. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E aí eu pergunto, e você é cheio do Espírito Santo? Você se permite ser tocado pelo Espírito Santo de fato? Vamos ali para o capítulo 7, né? Capítulo 7, no versículo 55, nós vemos ali Estevão sendo apedrejado, meus amados. E é mais um testemunho que vem aqui para nós. Ele olhando para o céu, ele viu ali Jesus em pé à direita de Deus. É o Espírito Santo, meus amados. Ele era cheio do Espírito Santo e ele viu o céu aberto diante dos seus olhos. Este capítulo, meus amados, fala da igreja de Jerusalém. Até este capítulo se fala ali da igreja de Jerusalém, meus amados, porque a partir do capítulo 8, a igreja passa a iniciar ali uma expansão e começa a ir para as outras cidades, devido até à mesma perseguição e a fuga dos seus apóstolos e muitos discípulos. Então houve ali a expansão da igreja. Meus irmãos, no primeiro século, como nós já falamos e como nós já estudamos com os irmãos, houve muita violência, houve muita rejeição ao cristianismo, por parte tanto de judeus quanto de samaritanos, também por parte dos romanos, não podemos nos esquecer disso. Os cristãos, eles eram acusados de blasfêmia, de muitas heresias, passando ali por prisões, eram torturados, e em certos casos, meus amados, eles eram até executados, como nós já vimos, já ouvimos falar, já vimos nos nossos estudos e veremos também em outros estudos que faremos durante o decorrer desse trimestre. E bastava, meus amados, para que isso acontecesse, bastava que eles se recusassem a adorar os deuses romanos e a adorar também o imperador. Então, se eles se recusassem a fazer isso, havia essa perseguição e morte, sim. Essa perseguição, ela se iniciou ali em Jerusalém, como nós já estudamos e já vimos, com os líderes religiosos judeus, os judaizantes, entre outros, que ali estavam. E piorou muito após ali o apedrejamento de Estevão e também após a morte de Tiago, que é o irmão de João. Já com os romanos, já entrando aqui com os romanos, ao se recusarem a adorar os deuses e o imperador, isso foi visto ali pelos romanos como uma afronta, como uma ameaça, uma desordem social, uma desordem política. E a partir daí, ali a partir de 64 depois de Cristo, é claro, identificou-se as perseguições de uma maneira muito enfática. Então eles acusaram ali os romanos de atos imorais, acusaram de ateísmo, acusaram de violência e traição contra o império. E isso teve condições punitivas, como nós acabamos de falar para os irmãos também. Inclusive, meus amados, para acrescentar, porque é um fato muito famoso, muito conhecido, para acrescentar para os irmãos, foi feita por Nero a acusação de que eles haviam incendiado Roma. Na verdade, esse incêndio teria sido causado pelos cristãos. Dessa maneira, isso foi em 64 depois de Cristo. Porém, meus amados, eu preciso deixar claro para os irmãos, a gente muito ouve falar, só que hoje eu estou aqui trazendo para os irmãos
fatos, não é verdade? Vários estudos, meus irmãos, podem dar um Google, pode pesquisar, pode procurar onde vocês quiserem. Vários estudos, meus amados, eles apresentam Nero, ok? Como sendo o culpado desse incêndio. Inclusive pelo fato de que ele queria projetar ali, ele já tinha tudo preparado, tinha até maquete, ele já havia projetado ali uma nova cidade com o nome de Nerópolis. Olha só, vocês vejam bem, né? Uma cidade com o nome de Nerópolis. Mas, irmãos, o que nós precisamos deixar claro aqui para os irmãos é que não existem relatos nas escrituras sagradas sobre estes fatos. Às vezes nós vamos procurar essas coisas nas escrituras e nós não vamos encontrar, ok? Seus registros, eles estão em fontes históricas, romanas e inclusive históricas cristãs, frequentemente relacionadas a perseguições que nós acabamos de falar. Porém, o que houve ali, para acrescentar para os irmãos, porém nós não vamos encontrar isso nas escrituras. Um outro adendo que eu preciso fazer aqui, uma outra coisa que eu preciso acrescentar para os irmãos é que isso, ao invés de espantar ou afastar ou denegrir o cristianismo, acabou que atraía mais pessoas ainda para o cristianismo, porque todos viam ali que era uma acusação injusta, tá ok? Então isso, em vez de afastar as pessoas, trouxe mais pessoas ainda, e os que ali estavam ficaram mais firmemente ligados a Cristo ainda. De certa forma, meus amados, isto veio e acabou por fortalecer a igreja, que se reunia em segredo e celebravam a fé. Antigamente eles se reuniam escondidos nas casas das pessoas e em certos lugares, com medo dessa perseguição e dessa agressividade toda. E ali, meus irmãos, por fim, eles se agregavam de uma maneira tal e acabavam ajudando-se mutuamente, de uma forma ali inabalável. Um amparava, um sustentava, um ajudava, um estava continuamente com o outro. Era uma união muito grande, união esta que nós deveríamos e devemos ter hoje em dia também. Esta perseguição, meus irmãos, ela continuou até o Édito de Milão, foi em 313 depois de Cristo. Isso, o Édito de Milão, até ali, essa perseguição continuou muito ferrenha. Isso foi em 313 depois de Cristo, e ali foi um acordo que ocorreu entre o imperador Constantino, que era o imperador do Ocidente, e o imperador Licínio, que era o imperador do Oriente. Eles uniram as suas forças, meus amados irmãos, e eles garantiram assim a liberdade religiosa para todos os cristãos, ok? Isso foi muito conhecido, essa história foi muito conhecida. Tudo isso que eu passei para os irmãos, eu acredito que tenha aproximado vocês mais de toda a historicidade que a escritura e livros históricos também nos apresentam, porque agora nós precisamos entrar na nossa aula conhecendo tudo isso, conhecendo toda essa historicidade. Nós precisamos entrar na nossa aula. Nós precisamos agora acolher estes fatos, né? Acolher tudo isso que nós conversamos. E quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, nós percebemos que a igreja passou por sofrimentos, mas ela perseverou. A igreja perseverou, os seus valores, aqueles valores que ela tinha em si, não foram negociados, e assim ela teve, ela teve, viveu e deve continuar vivendo uma fé inabalável, meus amados, perseverando através de oração. Outro detalhe que é bom trazer para os irmãos: a oração, ela deve sempre ser fundamentada nas escrituras sagradas. E isso é o que vai trazer para ela uma base sólida, para que ela possa ser ousada em seu testemunho e no uso dos dons espirituais que nós recebemos do Espírito Santo. É desta forma que deixa muito claro, meus amados, que
o que deixa claro para nós, meus amados, que por eles terem passado por tudo aquilo, por todos aqueles momentos e perseveraram, eles resistiram, é possível também que nós passemos por muitos problemas, sabe? As perseguições, embora por enquanto hoje, nesta nossa época, o que nós estamos vivendo, ela esteja um pouco menos agressiva, elas ainda são muito claras. Existem muitas perseguições ainda. E hoje está um pouco mais evidente do que 10, 15, 20 anos atrás. Então, dá a impressão, nós percebemos que ela vai se acentuando cada vez mais, ela vai se agravando. E assim nós corremos um risco muito grande de que ela se agrave e que ela venha verdadeiramente a tentar destruir a igreja de Cristo. Né? Destruir a verdadeira igreja de Cristo. Sou obrigado a falar a verdadeira igreja de Cristo para os irmãos, meus amados. E eu falo isso porque eu entendo, a meu ver, vejam bem, eu entendo, a meu ver, que as falsas igrejas que nós vemos por aí hoje, nós entendemos que são falsas igrejas que estão por aí hoje, elas vão estar, meus amados, passeando tranquilamente em meio às mentiras e em meio a todas as heresias apresentadas para atacar a igreja verdadeira de Cristo. Terão aí as falsas igrejas que irão estar passeando diante no meio de tudo isso, sendo aceitas, sendo aceitas e apoiadas, inclusive, mas não serão a igreja de Cristo verdadeira, porque a igreja de Cristo verdadeira, ela prega a verdade da Escritura Sagrada. Ela prega o arrependimento, ela prega a transformação do ser humano. Vamos lá, o texto sugerido para nós nessa aula de hoje, meus amados, está em Atos 4, de 24 a 31. Atos 4, de 24 a 31. E como nós já temos falado, fica muito claro, meus irmãos, que todos os que creram, né, eles estavam juntos ali, conforme nós vemos em Atos 2, no versículo 44. Eles estavam ali muito próximos fisicamente, muito próximos também espiritualmente. Jerusalém, todos nós sabemos, era uma cidade pequena. Ela tinha cerca de 8 quarteirões para cada lado do seu centro ali. Então era uma cidade muito pequena, com uma quantidade um tanto quanto restrita de habitantes. Então havia a possibilidade de que os cristãos estivessem ali verdadeiramente bem próximos. E havia também muita preocupação entre eles sobre as necessidades mútuas, porque eles moravam muito próximos uns dos outros, então eles sabiam, conheciam uns aos outros mais ou menos ali na intimidade, meus irmãos. E assim eles tinham tudo em comum, como nós já estudamos. Chegou-se a vender Barnabé, chegou-se a vender ali, não vou entrar em detalhes nesta nossa aula de hoje, mas chegou-se a vender bens ali para que fosse partilhado igualmente entre todos. Eles estavam tudo junto, compartilhavam tudo, meus amados, as alegrias, as tristezas, as necessidades, eles partilhavam os recursos e, infelizmente, partilhavam também as ameaças, mas não podemos nos esquecer, principalmente a oração. Eles oravam juntos. O poder, a graça, o temor santo, ou seja, aquela reverência a Jesus Cristo estava presente na comunhão entre eles, porque eles viveram aqueles momentos finais de Jesus, aqueles 3 últimos anos, como nós falamos, não temos nunca certeza do tempo perfeito, se foi 3 anos, 3,5, mas aquele período eles viveram, eles verdadeiramente testemunharam todos esses fatos. E assim, com isso, com essa firmeza, com essa determinação, com essa certeza, eles partilhavam tudo entre todos. Isso nós vemos lá em Atos 2, versículo 45. O texto diz o quê? Diz que eles traziam ofertas voluntárias. Paulo, inclusive, as menciona lá em 2 Coríntios 8, versículo 2, 9, versículo de 11, 13 até 15, entre outros textos
nós vemos estas questões, né? Enfim, meus amados, para que vocês entendam tudo isso, seria muito bom vocês lerem 2 Coríntios, o capítulo 8, o capítulo 9, todinho. É muito bom, é muito conhecimento, vai agregar muito na vida de vocês, sabe? Isso vai acrescentar muito no conhecimento de vocês e nesta relação com a nossa aula de hoje. Com isto, meus irmãos, fica muito claro que nós devemos responder às necessidades uns dos outros. Isso, meus amados irmãos, é ser igreja de Cristo. Inclusive as necessidades financeiras, quando há condições, é lógico, eu tenho condição de ajudar o meu irmão. Eu sei que ele está passando por uma situação muito difícil, não é um resvalo, não é uma situação difícil, ele está passando por privações. Nós temos sim obrigação como igreja de estar lá, de apoiar, de ajudar a cada um deles. Amados, a partir do Pentecostes, como nós já vimos, todos os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas aqui, meus amados, nesse texto que nós estamos estudando, nós vemos que Pedro, após um milagre ali na porta do templo, ele foi novamente cheio do Espírito Santo. Pedro ali, ele foi novamente tocado pelo Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua. A partir do momento que você se encheu, não se permita perder mais isso. Se encheu do Espírito Santo, busque continuamente, se entregue a Ele, vá em oração. Nós precisamos, meus amados, sempre estarmos nos entregando, buscando e nos envolvendo com as coisas de Deus. Isto é uma necessidade para os cristãos. Para quê? Para que nós possamos continuar vivendo esta realidade. Nós precisamos verdadeiramente, assim como fez Pedro, assim como fizeram os apóstolos, os discípulos, nós precisamos verdadeiramente continuar vivendo esta realidade. É uma busca contínua de relacionamento, de comunhão e de santificação. Não seremos perfeitos, nós sabemos disso, mas a nossa busca tem que ser incessante neste sentido. E Pedro ali, meus amados irmãos, ele vivenciou e ele mostra a nós a experiência do Espírito, sabe? Aquela experiência que capacitou ele, tá? Em momentos específicos da sua existência. Entenda, meu amado irmão, que ser cheio do Espírito Santo, ela é uma experiência buscada. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo vai fazer todo o trabalho que Jesus Cristo coloca e pronto, nós podemos sentar e relaxar. Não, isto é uma experiência que ela tem que ser buscada, ela tem que ser alcançada, ela tem que ser obtida, e ela é obtida através do quê? Através de uma entrega contínua e constante, diferente de um dom. Nós precisamos aprender a diferir isso. O dom é diferente, o dom, Deus ele usa a pessoa no momento que ele quer, da forma que ele quer, independente da pessoa querer ou não, ele vai usá-la e ponto. Já estar cheio do Espírito Santo não é você se abastecer dele diariamente, a cada segundo, a cada minuto, né? Então o dom, ele é para uma ocasião específica, e nós estamos falando aqui de uma experiência pessoal, posso dizer assim para os irmãos. Portanto, quando nós falamos aqui da igreja organismo, nós estamos falando que essa igreja organismo, você, ela deve ser cheia do Espírito Santo em todo e qualquer momento, independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo. Sendo você a igreja de Cristo, o Espírito Santo tem que estar envolvido em todas essas situações. Isso, meus amados, é você estar em condições de lidar com qualquer situação em qualquer tempo, ou seja, ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Afinal, ele habita dentro do verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão?
Eu sou um verdadeiro cristão? Quem somos nós, afinal? Nós precisamos nos permitir, meus amados, sermos influenciados pelo Espírito do Senhor. Embora fique claro para os irmãos que nós, como seres humanos, nós temos o controle físico das situações, ou seja, das ações que são feitas em nós, como nós aprendemos sempre lá na igreja. O Espírito Santo te moveu de uma maneira tal, mas você tem o controle de permitir. Olha, isso aqui eu posso falar daqui a pouco, isso eu posso falar daqui a um minuto. Olha, isso é uma explosão de sentimentos, então eu vou falar em línguas, eu vou profetizar, mas é aquele momento, sem interferir, sem atrapalhar. Então nós precisamos perceber que nós temos o controle disso, nós podemos discernir, nós temos consciência, assim nos fez Deus, assim nos fez Jesus Cristo, meus amados. Então, nós temos em nossa mente, nós temos em nós o controle sobre essas ações, salvo em um caso adverso específico que Deus determinar sobre as nossas vidas. Claro, é desta maneira, né? Como é que eu vou dizer para os irmãos? Como disse Billy Graham, ou o mestre Antônio Gilberto, um mestre muito famoso aqui no Brasil, e está escrito também lá em Efésios 5,18, tá? Que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas nós devemos sim nos encher com o Espírito Santo, estar cheios do Espírito Santo, né? Portanto, meus irmãos, o exemplo de Pedro, o exemplo de quem nós estamos falando hoje aqui, nos incentiva a esta busca contínua, meus amados. E nós vemos também um outro detalhe muito importante, meus irmãos, que nós precisamos falar aqui. Quando o Sinédrio ali ameaçou Pedro, né? Ameaçou, o Sinédrio foi para cima, fez uma pressão absurda em cima dele. Ele respondeu, como está em Atos 4,19. Né? Pedro e João ali, eles estavam ali detidos, né? E eles responderam e disseram a eles, né? Julgai vós se é justo aos olhos de Deus, né? Ouvir a voz mais do que a de Deus, ouvir a voz, ou seja, ouvir a vocês. Seria justo nós, ao invés de ouvirmos a Deus, estarmos aqui ouvindo a vocês e atendendo a vocês? Não, é claro que não, fica muito claro isso. Neste contexto que eu passei para os irmãos agora, meus amados, eles estão diante do Sinédrio, sendo ali acusados, e assim, meus irmãos, quando eles proferiram esta palavra e quando eles mostraram quem de fato eles eram e a que vieram, eles foram liberados, né? Agora vamos lá, vamos aprender um pouquinho, né, o que seria o Sinédrio. O Sinédrio, meus amados, ele era tipo a Corte Suprema. Não confundam o que eu estou falando com o que nós estamos vivendo, mas é mais ou menos isso. Então o Sinédrio, meus amados, ele era ali a Corte Suprema da Justiça e o órgão legislativo ali do antigo Israel. Ele era formado por 70 membros e mais um que seria o líder. E assim eles perfaziam ali 71 membros e eles deliberavam sobre muitas coisas. Agora, fato é, né, meus amados, que a ira deles era pelo fato de que a morte de Cristo, que eles também planejaram, eles levaram ao termo de ser feita ali, não tinha resolvido a questão como eles queriam, né? Outras pessoas surgiam ali em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e com isso eles mantinham esses ataques, eles mantinham essas perseguições contra seus discípulos, contra os seus apóstolos. Na verdade, nós já estudamos sobre esses assuntos, não vou me aprofundar nele. Mas mesmo diante de tudo isso, meus amados irmãos, Pedro ele tem ali a oportunidade de pregar o seu terceiro sermão, ou seja, o que ocorreu ali diante do Sinédrio, e isso acabou enfurecendo, né, ainda mais os inimigos daquele que eram os do caminho, como eles chamavam naquela época. E Pedro e João só não foram presos pelo Sinédrio devido
ao quê? Devido à necessidade que se havia da anuência de Roma. Então havia para que eles prendessem eles que Roma autorizasse, que Roma permitisse, né? E por fim eles acabaram ali sendo liberados. Amados, fica muito claro que uma igreja cheia do Espírito, ela não negocia os seus valores. Então nós precisamos entender para nós hoje também os nossos valores e os nossos princípios que estão fundamentados em todo esse testemunho, para nós também são inegociáveis, meus amados. Sabe? Isso é perseverante na nossa vida. Sabe? Nós precisamos entender isso tudo, nós precisamos orar com poder, sabe? Orar com poder, buscar continuamente, né? E essa oração, esse testemunho é uma coisa que é ousada, nós precisamos ser de fato ousados neste testemunho. Se nós formos ver bem o contraste de tudo o que aconteceu, nós precisamos entender e dar uma analisada num fato muito simples, muito básico, mas que deixa muito claras as coisas para nós. Vocês se lembram que um pouco antes disso tudo, lógico que não tão pouco, mas um pouco antes disso tudo, Pedro havia negado a Jesus? Vocês se lembram disso? E agora ele está ali disposto a perder a sua vida pelo Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em João 13:37, Mateus 26:35 também, nós vemos sobre essas coisas. Certo? Tanto, meus amados, que ali ele acusa o sinédrio de matar Jesus. Leiam todo esse contexto, vocês vão ver. Ele afirma ali que Deus o ressuscitou, indo contra a crença de todo aquele sinédrio. Sabe? Ele foi totalmente contra a crença deles. E assim ele apresenta o Jesus como a pedra que os edificadores, aqueles que estavam ali se fazendo de edificadores de uma igreja, rejeitaram. Ele apresenta Jesus como ele sendo aquela pedra que iria edificar, que iria trazer base para toda aquela fé que as pessoas tinham, foi rejeitada por eles. Salmo 118:22 nos fala sobre isso. 1 Pedro também, meus amados. Entendam, meus irmãos, que uma igreja, ela deve ser cheia do Espírito Santo. E é desta forma que ela vai crescer. Vejam que com as duas pregações de Pedro, mais ou menos ali 8.000 almas entre a primeira e a segunda pregação, né? Foram acrescentadas ali. E elas foram conclamadas naquele momento a que elas orassem unanimemente, em um só sentido, vamos dizer assim, e com o propósito de quê? De obter ali ousadia para poder continuar pregando o Evangelho. Isso está em Atos 4, versículo de 29 a 31, está em Isaías 59, versículo 1 e 2. 1 e 2 também, meus amados. E por fim, tendo eles orado, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, nós precisamos orar com este mesmo propósito, sem dúvida nenhuma, ter fé de fato. Não é você orar e pedir porque você teme, é você ir orar e pedir porque você acredita, porque você tem fé de verdade. Nós precisamos glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo e apresentar Ele ao mundo. Com todos esses fatos que nós estamos aprendendo aqui, nós devemos orar em unidade, conforme está em Atos 4:32, ou seja, nós devemos ser uma igreja unânime, meus amados, unânime no sentido das orações, conforme nós vemos lá em Esdras 1:9, Juízes 20, 8:11, é dessa maneira, todos juntos, todos unidos, num único sentido.
Entenda, meu amado irmão, que orar em unidade não é orar igual. Não é eu orar igual a você, você orar igual a mim. Não é uniformidade, ou seja, não é nós orarmos de uma maneira uniforme. Não. Orar em unidade, meus amados irmãos, é você orar com paixão, é você orar com amor, por um mesmo propósito. Eu oro do meu jeito, você ora do seu jeito, mas nós oramos com amor, com dedicação, com empenho, no sentido, em um único sentido, em um só propósito. A questão, meus amados, aqui, não é nós estarmos juntos no mesmo prédio, vamos dizer assim. Não é isso. É orar numa mesma intenção, independente de onde você esteja, de como você esteja. Sabe? É orar numa mesma intenção. O que nós precisamos aqui acrescentar é que não apenas a pregação deve ser fundamentada na palavra. Muitas vezes a gente ora ou a gente se expressa de maneiras dispersas. Não. Toda pregação e toda oração tem que ser fundamentada, meus amados, na palavra de Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Hoje nós sofremos, claro, não tem como falar diferente. Hoje nós sofremos aí confrontos, nós sofremos ameaças. Isso está em Apocalipse 3, versículo 8 e 9. Isso já vai deixa as coisas muito claras para todos nós. Nós lemos a respeito de tudo isso que nós estamos passando, de que nós passaríamos de fato. Agora, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser ousados e fervorosos em nosso testemunho. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter intrepidez, nós precisamos ter confiança. Isso está lá no versículo 29. Ou seja, é uma relação mais profunda com Deus, como nós falamos sempre. Leiam lá Hebreus 10, versículo 19 e 20, fala sobre esses assuntos. Nós temos, amado, uma igreja edificada pelo Senhor, e assim nós sabemos que as portas do inferno, com certeza, sem dúvida nenhuma, não prevalecerão contra esta igreja. Então, nós precisamos, portanto, exercitar esses dons espirituais, conforme nos foi apresentado por Pedro e João, conforme nós estamos vendo aqui. Se nós fizermos uma leitura mais profunda, aprenderemos muito mais sobre isso. Estes, meus amados, estes testemunhos, eles são baseados nas verdades, né, que eles de fato viveram pessoalmente, eles viveram, eles viram, eles pegaram, eles tiveram foi uma coisa palpável para eles. E que nós hoje cremos, e nós cremos por quê? Pelo seu testemunho, pelas escrituras sagradas. E isto para nós são verdades mesmo. Porque nós estudamos e cremos que eles viveram de fato isso, e por isso que isso foi testificado através das Escrituras Sagradas. Portanto, meus irmãos, estes relatos, eles são inspirados de fato por Deus. Toda a Escritura Sagrada, elas são inspiradas por Deus, elas são inerrantes, elas são infalíveis, são imutáveis. Isso nós aprendemos e lemos na própria Escritura. Quando nós falamos assim de traduções, então diverge uma tradução da outra em alguns pontos, mas o conteúdo não muda, meus amados. Nós precisamos entender essas coisas. O que está sendo dito, o que está sendo apresentado, não muda. Ele é dito de uma forma diferente. Isso é questão de traduções. Uma palavra que cabe num país não cabe no nosso, ou não cabe em outro. É desta forma. Mas a palavra de Deus, ela é exatamente o que nós falamos. Inspirada por Deus, inerrante, infalível e imutável, exceto quando nós vemos essas aberrações que estão aparecendo por aí hoje, mudando a palavra de Deus de uma maneira estarrecedora, e contra isso nós já temos lutado, não precisamos entrar neste contexto agora com os irmãos, meus amados. É dessa forma. Infelizmente, meus amados irmãos, hoje em dia nós percebemos que muitos se dizem cristãos e estão fazendo isso nas escrituras não, nas bíblias que estão aparecendo por aí, né? Então, eles se dizem cristãos, mas sem de fato ser. Isto, meus irmãos, a meu ver,
significa que em muitos casos, o sal da terra ele está ali insípido, não está temperando. E por quê? Porque muitos que são verdadeiramente cristãos perderam esta força, perderam este poder ou se permitiram, tipo assim, domar, vamos dizer assim, como se faz com cavalos, se permitiram domar, se permitiram ser administrados. Ó, você só pode falar assim, você só pode agir assim, você só pode dizer isso, ó, vai menos, tá? Menos, é desse jeito que acontece. Menos, senão você não vai ser bem aceito, senão você não vai subir no altar, senão você não vai falar, porque senão você não é uma pessoa qualificada. Sabe, meus amados, é muito difícil estabelecer essa relação com as pessoas, com o mundo. É muito difícil para muitos cristãos. Eles estão sendo hoje enfraquecidos, né? Então é dessa maneira. Então esse sal está se tornando insípido devido a essas coisas. Nós vemos hoje em várias igrejas, infelizmente, sou obrigado a falar assim, nós vemos muito movimento, mas muito pouca transformação. Hoje nós vemos púlpitos sendo transformados em palcos, né? Muito poucas igrejas confrontando o ser humano, muito poucas igrejas apresentando o verdadeiro evangelho, meus amados. Isso além daqueles antipentecostais. Eu estou falando até agora de igrejas que se dizem igrejas, que estão por aí e estão deturpando a palavra de Deus. Agora eu vou falar para os irmãos também sobre os antipentecostais. Vou falar também sobre os cessacionistas. Já falamos sobre isso, eu nem vou entrar nesse detalhe. Pessoas que acham que cessaram todos esses dons, né? As pessoas que são contra o pentecostalismo, contra os dons, contra o falar em línguas, meus amados. Isto, meus irmãos, é um julgamento e é também a tentativa de calar a igreja, sabe? E o pior, né, como eu acabei de falar para os irmãos, isso vem de muitas supostas igrejas, inclusive, meus irmãos, que se utilizam do quê? De artimanhas. Elas se utilizam o quê? De palavras brandas e mansas, que vão afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. E com isso os verdadeiros pregadores sofrem muita resistência, porque pregar sobre o pecado no púlpito de uma igreja hoje, se não pregar com muito cuidado, é muito difícil. Você não vai achar. Não vai achar, se você tem que pregar com muito cuidado, isso não vai trazer a transformação humana. Hoje, meus irmãos, desculpem, hoje, meus irmãos, não se pode mais confrontar o pecado. Isto além do fato de que as pessoas até ouvem, sabe? Elas até ouvem, mas não dão a devida atenção, não buscam mudanças, continuam do mesmo jeito. É a mesma coisa que ninguém ter falado nada, entra por aqui e sai por aqui, não cai na maquininha, e a maquininha não pensa, não degusta, não vê o que de fato é verdade, o que de fato é mentira sobre tudo isso. Hoje, meus irmãos, infelizmente, pregar a verdade é como que assinar um atestado de óbito para aquele pregador, porque ele dificilmente ele vai ser chamado a pregar novamente. É dessa maneira. É lógico que exceto em igrejas, organização, né? Igreja é organização, 4 paredes, como nós já sabemos, que vivem verdadeiramente a verdade divina. Assim ele seria chamado, sim. Mas isso espanta muitos membros, espanta muitos homens e não é muito aceito em muitas igrejas. Hoje, meus irmãos, existe, como eu acabei de falar, como eu já falei para os irmãos, um jeitinho sutil, bem de leve, bem sutil ali, que ele vai trocando a doutrina por um entretenimento. O evangelho ele está sendo diluído em frases motivacionais que não salva e nem transforma a pessoa, simplesmente conforta a pessoa. Isso
massageia o ego da pessoa. E assim os verdadeiros pregadores são desqualificados, sabe? Desqualificados. E o pior, né? Desqualificado por pecadores que querem se manter no pecado, sabe? E querem se manter vivendo uma vida fora do que ensina o verdadeiro evangelho. E o pior, o pior, todo este sistema, meus amados, aos poucos ali, ele vai calando o verdadeiro evangelho, vai calando a verdadeira igreja e assim enfraquece no sentido humano, vai se esvaziando as verdadeiras igrejas, porque o ser humano hoje ele está senhor de si mesmo, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito, cada um quer uma coisa, então eles vão buscar aquilo que mais conforta o seu coração, aquilo que mais humaniza a sua fé, porque ele vive o que ele está vendo, ele vive aquilo que está acontecendo ao seu redor hoje em dia. Então ele quer aquilo preenchido e não aquilo. Ele não quer o preenchimento espiritual, ele quer o preenchimento material, esse preenchimento físico. O ser humano, infelizmente, está cometendo este erro e nós estamos perdendo a nossa força assim, meus amados. É complicado lidar com isso, mas nós somos obrigados a falar isso para os irmãos. Então, este sistema que nós estamos vivendo e até os próprios ditos cristãos, frequentadores de igreja, eles vão, através daquilo que eles buscam, calando a igreja e enfraquecendo a igreja verdadeira. E é, portanto, meus amados, imprescindível esta aula de hoje. É imprescindível que os verdadeiros cristãos vivam de fato esta relação com o Espírito Santo. E quando eu falo cristãos, não é somente o púlpito da igreja, não. É o púlpito da igreja, é a nave da igreja, é o cristão, organismo. É importantíssima esta relação com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Paulo, ele alertou sobre isso lá em 2 Timóteo 4:3, muito famosa essa frase, todo mundo conhece, mas não aprende, meu Deus, sabe? 2 Timóteo 4:3 diz assim, né? Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, eles amontoarão para si mestres, pessoas, né? Que falarão aquilo que eles gostariam de ouvir, eles terão comichão nos seus ouvidos. É desta maneira, meus amados. Vejam, meus irmãos, que hoje só se fala em sonhos, hoje só se fala em vitórias, só em propósitos humanos e pessoais e superação, meus amados. E eu digo que não há nenhum problema disso. Sem dúvida nenhuma, não há problema nenhum em se falar isso. É claro que não. É claro que não, meus amados. Desde que não substituam na pregação a cruz do arrependimento e a santidade necessária para estarmos em Jesus. Precisamos lembrar as pessoas que nós precisamos estar verdadeiramente em Cristo Jesus, em arrependimento, em santidade, para podermos nos preencher de todas essas palavras argumentativas que eles usam para confortar o ser humano. O problema é transformar, meus amados, o púlpito em um palco de autoajuda, usando para isto versículos soltos, separados. Meus irmãos, se tirarem a cruz de Cristo da Escritura, tiram a verdade da Bíblia. Não se esqueçam disso. Se tirarmos a cruz de Cristo da Escritura, a verdade da Bíblia se esvai. Amados, nós que pregamos a cruz, nós somos acusados de radicais, nós somos acusados de fundamentalistas. Eles alegam que nós perdemos a sensibilidade do momento que nós estamos vivendo hoje. Olha que absurdo, meus amados irmãos. Olha que absurdo, como se essas coisas não existissem naquela época. Sabe, meus irmãos, eles usam e deturpam as escrituras em cima de nossos púlpitos.
a simpatia, meus amados, a beleza, o brilho, uma fala eloquente, elegante, sabe? Está ganhando voz nas igrejas e nós estamos permitindo isto. Nós estamos permitindo, aceitando e acatando. Nós estamos enchendo o nosso coração de expectativa e não da verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. Nós criamos expectativas humanas em coisas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira esperança, nós estamos deixando ele posto de lado, meus amados. Entenda, meus irmãos, que a igreja perseverante, ela está convicta da sua fé, Atos 4:20, sabe? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido, e nós não podemos verdadeiramente deixar de falar essas coisas, meus amados. A igreja primitiva, ela viu e ouviu Jesus, pegou praticamente, ela presenciou todos estes fatos. E hoje nós vivemos deste testemunho, crendo de fato que eles viveram tudo isso, porque são relatos verdadeiros. Nós não vimos, mas nós ouvimos, sabe? Nós temos relatos verdadeiros do martírio de Cristo e dos seus apóstolos. Meus amados, já falamos na aula passada como eles morreram, de que forma eles morreram. Se precisar, nós repetimos aqui. Durante as próximas aulas nós vamos comentar mais a respeito disso também. Então, eles deram a vida deles por uma coisa que de fato eles viram, viveram. Como eu falei para vocês, houve primeiro a negação e depois a aceitação e passou pelo martírio. Então a certeza estava intrínseca dentro deles. E essa mesma certeza tem que estar intrínseca dentro de cada um de nós, pelo testemunho que nós vemos, vivemos e pela inerrância da palavra de Deus que nos é apresentada. Então nós temos todos esses relatos, inclusive dos seus apóstolos, dos seus discípulos. A forma, meus amados, como eles deram as suas vidas sem titubear, sabe? Porque de fato eles viveram o que hoje nós estamos aqui relatando e ensinando aos irmãos. Então nós devemos apresentar e expor o nome de Deus, sim. Nós precisamos apresentar e expor a cruz de Cristo, sim. Nós devemos expor e apresentar a ação do Espírito Santo em cada um de nós e viver de fato esta relação, meus amados irmãos. Por quê? Porque nós entendemos que o ser humano hoje, ele quer ser o centro da moralidade. Não estou me referindo aos cristãos verdadeiros, mas o ser humano, ele quer ser o centro da moralidade. Ele quer ditar as coisas como devem e não devem ser feitas. Mas nós, os que cremos, sabemos que isso vem apenas do Senhor. Nós não podemos aceitar as interferências desse mundanismo que nos é apresentado, meus amados. O Senhor, ele é a única fonte objetiva da moralidade. É desta forma que nós precisamos entender e viver. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, assim como foi no começo, lá na igreja primitiva, lá no primeiro século, meus amados. Que nós possamos buscar em oração cada dia mais a regeneração e a transformação do nosso ser em oração. E assim receber todo o poder para curar, transformar e testemunhar o Cristo nosso Senhor. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, muita saúde e paz para toda a família.